esplendor da fé. Esplendor da fé. É sempre um privilégio chegar a teu coração com uma palavra de fé. A realização do sonho de Deus no teu coração. Às vezes temos sonhos e temos medo de compartilhar elas. Isso, por um lado, é normal, porque temos medo do que a gente poderá pensar daquilo que nós estamos antecipando, aquilo que nós estamos sonhando. Isso era verdade na vida de José. E ele teve muitas lutas antes de chegar na conquista final, a realidade de seu sonho se cumprir. Quero ler no livro de Gênesis, no começo da Bíblia, capítulo 37, fala sobre o sonho de José. No versículo 5 diz assim: certa vez, José teve um sonho, e quando a contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. O pessoal que não sonha se intimida com aqueles que sonham. Mas se podemos nos persistir em nosso sonho, outros poderão ser resgatados e poderão sonhar também. E poderão chegar até o momento de lamentar por não ter sonhado também. Mas Deus colocou um sonho em cada um de nossos corações. Aqui na vida de José, no capítulo 37 de Gênesis, é um sonho muito lindo. Né? Que aquele que sonha vai ser mais do que ele é agora. Porque Deus nos criou da maneira de imaginar muito além da realidade onde estamos. Mas se não sonhamos, nunca vamos sair do atual. Precisamos o pé firme no atual. Mas precisamos estender nossa mão na direção de Deus, em direção do nosso sonho. Em direção de algo melhor, mais espetacular, mais realizador do que onde estamos agora. Já pensou se uma criancinha pequena não começasse a gatinhar? E depois que ela, parece que é um avião no chão de 4, começasse a andar. E depois começasse a correr. Por quê? Porque ela sonha ser mais do que ela está realizando nesse momento. José estava sonhando. E na maneira de explicar os seus sonhos, ele estava dizendo que todos os seus irmãos iam estar olhando para ele e reconhecer a sua autoria, a sua grandeza, a sua majestade. E no outro sonho ele até vê 11 estrelas, pois ele tinha 11 irmãos, e o sol e a lua ajoelhando para ele, dando condolências a ele. E até o pai falou: menino, está pensando o quê? Até tua mãe e eu e teus irmãos, todo prestando reverência a ti, honrando você, reconhecendo você maior do que nós. Eu gosto de pensar que, quem sabe, o pai que precisava sonhar mais, embora já era um sonhador, quando era mais jovem, teve grandes sonhos e grandes realizações em Deus. Mas o que eu falo para meus filhos da carne, meus filhos na fé, meus filhos de amigos e parentes, precisam ser mais do que eu sou. Sim, o Senhor tem que ver nos seus filhos mais do que o Senhor é. Quando meus saíram de casa, aos 20 e poucos anos, eu falei: eu tentei pôr no teu coração tudo que eu sei. Meus sonhos, a realidade onde eu estou. E espero que eles, usando a minha experiência, os meus ensinos como base, se tornem muito mais do que eu sou. Mas o pai, na palavra, diz que o pai de José, o Jacó, ficou guardando isso no coração. E foi se envolvendo. E ele foi amando. E diz a Bíblia que ele amava esse filho mais do que os outros. Agora você pode pensar: mas Deus não ama, ama todos iguais. E não faz exceção de pessoas. Quando se estende a salvação, sim. Quando estende o amor e o poder dele, sim. Mas eu suspeito que Deus ama mais aqueles que o buscam, aqueles que querem aquilo que Deus sonhou, aqueles que pegam um sonho e não alargam mais, embora os outros fiquem com ciúmes, embora os outros fiquem até com raiva ou com ódio, porque eles não estão sonhando, porque eles estão amarrados nos cotidianos e pretendem ficar assim para sempre.
não querendo mudar. Ele continuou sonhando. Continuou sonhando. E você hoje está sonhando. Você está levantando os teus olhos para o horizonte e vendo como você pode melhorar. No que você pode estudar um pouquinho mais. De quem você pode aprender para ser mais do que você é hoje. Essa é a realidade em Deus. Mas a realidade também é que vai encontrar muitos problemas daqueles que não sonham. Daqueles que vão ter inveja e ciúme de teu sonho. Certo dia, Jacó mandou José para ver como estão seus irmãos, tudo numa boa. E diz a Bíblia que eles, quando viram vindo de longe, planejaram como poderam matá-lo. Matá-lo. Tem gente que vai invejar o teu sonho tanto que vão pretender e ver como que podem bloquear o teu sonho. Sem saber que futuramente você realizando o seu sonho vai ajudar toda uma família, toda uma cidade, todo um estado, um país, um mundo. Quantas belas descobertas não foram feitas, que tem feito bem para a humanidade toda, porque alguém teve um sonho de eliminar poliomielite. Tem gente trabalhando hoje em dia e noite, tentando achar um remédio para a AIDS e tantas outras coisas. Oh, meus queridos, saiba que você realizando o seu sonho, trabalhando em cima do seu sonho, vai ter gente que vai tentar impedi-lo. Eles falaram até que mataram seu próprio irmão. E aí o Rubens, o irmão mais velho, falou, mas não, vamos jogar ele nesse buraco, pensando em si que vai voltar depois e pegar seu irmão, e quem sabe até entregá-lo para o pai. Mas quando ele chegou, o irmão não estava lá mais. Eles tinham vendido o irmão para uma caravana. É uma história muito linda. E tem uns 8, 9, 10 capítulos, se você quer pegar o contexto inteiro. Mas venderam ele. Mas ele persistiu com seu sonho. Embora tenha sido resgatado daquele poço, que quando os irmãos colocaram ele ali, de certo pensou no começo que era uma brincadeira. O poço de água naquela região dava 7 a 9 metros de fundo. Posso imaginar ele lá do fundo dizendo, ô pessoal, parece brincadeira, não tem graça não, aqui está cheio de bichinhos, aranhas. Podia ter uma cobra lá dentro. E ter escuro tão fundo ali. Mas não era uma brincadeira não. Era gente maldoso, que querem acabar com o sonho dos outros. Que poderiam também sonhar, mas já que não sonham, tentam impedir quem está sonhando. E a Bíblia continua, relata para frente, que no capítulo 39, então está falando de uns problemas muito sérios, que foi vendido na casa de Potifar. E a Bíblia diz que ele era um camarada lindo, e qualquer um que tem sonho é lindo, tem expectativa, sorri, brilha seu rosto, porque ele está vendo além de onde está. Você está vendo além de onde você está agora? Ou está se tolando no cotidiano do dia a dia? Temos que ver com expectativa o dia de manhã melhor do que o dia de hoje. Sim, sempre há uma melhoria. Às vezes o pessoal briga comigo, mas você parece que está querendo melhorar tudo. Mas é uma mentalidade, sim. Porque eu sei que tudo pode ser melhorado. Não desfazendo o que a gente tem, mas melhorando ele para os dias de manhã. Não somente para ter mais conforto, quem sabe, ou mais renda. Mas é um desafio para o coração e para a alma. E foi algo que Deus embutiu dentro de cada um de nós, a capacidade de melhorar. E lá ele está vindo muito bem. A Bíblia relata que Potifar pôs tudo no comando dele e da sua casa. Por quê? Porque Deus o estava abençoando. Porque Deus estava abençoando a iniciativa dele, desenvolver e criar aquele sonho até maturidade. Mas a esposa de Potifar, querendo passar ele para trás, querendo namorar com ele, querendo a atenção de um jovem, quando não conseguiu, fez uma mentira. E quando chegou seu patrão, seu esposo, contou uma mentira, uma história de que José tinha tentado de violentar ela. E ele, indo na palavra da sua mulher, jogou ele na cadeia dos oficiais do rei. E lá, ele sem saber por que estava. No começo, porque certamente quando mandaram buscar alguém, e ele pensando que tinha agradado a Deus, e tinha certamente não caindo na adultério com a esposa do seu patrão. Ele estava ali
pensando que podia ter se elogiado. Você respeitou minha casa, você respeitou minha mulher, mas não jogou ali no calabouço, a Bíblia diz. E lá ele continuou sendo abençoado de Deus. Por quê? Porque ele não desistia. Não desista hoje do sonho que Deus tem colocado no teu coração. Permaneça firme naquilo que Deus tem de propósito para a tua vida. Foi você passando o tempo. E lá a cadeia, a detenção de pessoal que tinha ofendido no palácio, chegou o copeiro Mar e também o padeiro Mar. E estavam lá por um par de tempo. E eles tiveram cada um sonho. E José interpretou os sonhos. Né? Sonhos são de Deus. Então ele interpretou o sonho. O sonho de um era que tinha 3 videiras e depois José interpretou o sonho e falou que em 3 dias ele estaria novamente na presença de Faraó, como copeiro Mar servindo ao Faraó. E o outro já se encorajou também. Né? Mas eu também tinha um sonho, que tinha 3 cestas de pães na cabeça e que lá de cima vinham pássaros que comiam no pão. Meus amados, se você não está convencido do seu sonho, aquela própria dúvida pode trazer ela ao seu destino mal, não deixando ela fluir, porque temos que ter convicção que as coisas vão ir certas. E José fez, o teu sonho também são 3 dias, mas a tua história não é tão bom, porque em 3 dias o Faraó vai requerer a sua cabeça, e certamente em 3 dias o Faraó teve o aniversário, convidou o copeiro Mar outra vez para servir outra vez lá no palácio. Mas o padeiro, a Bíblia diz que foi mandado a enforcá-lo. E os pássaros comeram sua carne pendurada da árvore. Oh, meus amados, nós precisamos viver nosso sonho. E não deixar ela por acaso. Não esperar como estão indo as coisas dos outros. Mas fixar uma visão em Deus, dizendo, eu vou realizar o que Deus sonhou para mim. Deus tem um sonho para cada um. Tem um sonho para você, meu senhor. Para você, minha senhora. Que depende de você articular ela e trabalhar em cima e capacitar-se para poder ser aquilo que Deus sonhou e não desistir de maneira nenhuma. Quando o copeiro Mar saiu, então José falou, não esquece de mim. Só que ele esqueceu. 2 anos depois, Faraó teve um sonho. Ele teve um sonho que estava ao beirado do rio e saíram 7 vacas gordas e estavam pastando. Depois saíram mais 7 magrinhas e comeram aquelas gordas e ficaram magrinhas. Eu falei, nossa. Depois dormiu outra vez, teve outro sonho que havia um pé de milho que crescia e 7 lindas espigas de milho. Depois brotaram mais 7 magras secas e engoliram aquelas boas e ficaram magrinhas. Então o Faraó convidou todos os magistrados e todos os mágicos da região, mas ninguém sabia interpretar a visão. Depois o copeiro Mar falou, tem um cara lá na cadeia que interpretou o meu sonho, do padeiro Mar também, deu a interpretação certa. Então o Faraó mandou chamá-lo, e ele foi lá, falou que tomou um banho gostoso lá e fizeram a barba e se apresentou ao Faraó. E falou, interpretações de sonhos são de Deus, os sonhos são de Deus. Meu amado, nesta hora, veja que o sonho que Deus pôs na tua vida é dele. E ele quer capacitar você para ser uma bênção. Para você mesmo, para a sua família, para a nossa região. E José falou, os 2 sonhos são, na verdade, são um. Vamos ter 7 anos de plenitude. E depois vai haver 7 anos de escassez. E Deus está avisando o Senhor para que tome providência. E aí Faraó falou, então, quem há tão sabe contra você? Você vai ter que ser nosso líder, você vai ter que nos ajudar. E tem uns 5 ou 6 versículos que, sabe, era bom a gente ler para não perder essa parte importante da história. Depois daí continua até o final de 50 de Gênesis, contando como isso Deus fez José uma bênção para os próprios irmãos de José e toda aquela região, toda aquela nação. Mas diz assim no capítulo 41, vou ver se leio aqui do 37 e quem sabe até o 40. Preste bem atenção. O plano pareceu bem a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino,
Disse-lhe, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Versículo 41. Então, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E versículo 44. E disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém pode se levantar a mão e nem o pé em todo o Egito. Ele se tornou governador de todo o Egito. Alguém que tinha passado por muitas lutas para poder ser um grande líder. Naquela época, o Egito podia ser 3 ou 4 os Estados Unidos de Norte-América. Era uma potência. E Deus tinha revelado um sonho a um homem para poder ser a solução. Deus pode estar dependendo do Senhor e do seu sonho para trazer felicidade. Não somente a você, mas a sua família, a nossa cidade, nossa região. Deus põe sonho no nosso coração. Mas precisamos persistir nela, que provação vai vir. Gente consome e vai vir. Mas se você olhar para o autor e consumidor da fé, sabendo que a bênção de Deus está sobre a sua vida, você vai conseguir e vai abençoar a todos nós. Porque esse é o sonho de Deus, que permanece fiel para todo sempre, pondo no coração dos homens, pondo no coração das mulheres, sonhos que hoje são sonhos, mas amanhã podem se tornar grandes realezas. Seja você abençoado. Abençoe todos nós, cumprindo aquilo que Deus sonhou. E sejamos todos felizes, hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.